por exemplo, Paulo, se puder pôr o Gomes também, acho que é bacana. Ah, quem puder pôr o nome completo, acho que é bacana. Bem-vindo também, Matheus, que está chegando agora. A gente, então, dá início formal a essa reunião, que é, como eu disse, gravada e depois reproduzida em várias mídias, do PNBE. Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje, com muito prazer, o professor Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e personagem central em muitos dos acontecimentos relevantes desse país. Além do mais, Miguel Reale é meu colega, eu tenho a honra de ser colega dele no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. O professor Reale vai nos falar sobre um tema que ocupa todas as manchetes há um bom tempo, que é o Código de Conduta para o nosso Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 38 anos de existência. O PNBE é uma entidade não corporativa, partidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável e democraticamente estável e eticamente respeitável. Em 2025, o PNBE recebeu virtualmente e presencialmente um governador de estado, um ex-governador, um embaixador, um secretário-geral de ministério, um presidente de entidade industrial nacional, aliás, mais de um, e tivemos um excelente prêmio, né, Mário e Sylvain, de cidadania, com 4 vencedores e um júri incríveis. Para saber mais, acesse www.pnbe.org.br e siga o PNBE nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Juntem-se a nós. Instruções de bordo. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Temos como meta combinada com o professor Reale terminar às 19h30, não é ferro e fogo, mas é um projeto, é uma ideia. Mantenha os seus microfones em mudo. Nós vamos ter uma fala inicial do professor Miguel Reale, e depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas apenas pelo chat, quando eu e Luiz Meia organizaremos e as faremos ao professor. Para dar boas-vindas ao professor Reale, passo a palavra ao Luiz Vilaça Meia, segundo coordenador geral do PNBE. Luiz. Obrigado, Fábio. Professor Miguel Reale, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse projeto, essa proposta da OAB que o senhor tão bem encabeçou, eh, traz muita esperança nesses tempos atuais, tá? Apresentando, sem ser muito necessário, mas professor Miguel Reale Júnior, advogado, professor titular da Faculdade de Direito da USP, ex-presidente da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, ex-conselheiro federal da OAB, membro da comissão elaboradora do Código Penal, foi membro da Comissão de Ética da Presidência da República e ex-ministro da Justiça. Então, agora, sem mais, passo à senhora a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço ao convite do PNBE, com o qual já tivemos tantas relações há tanto tempo. Cumprimento o coordenador, Dr. Fábio, e quero agradecer a apresentação do Vilaça pela simpatia com que ele me apresentou e dizer que é muito propício que essa discussão se faça neste momento, especialmente neste dia, por conta dos fatos que vieram a lume esta tarde. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal assumiu um protagonismo extremamente importante em face da disfuncionalidade dos nossos poderes. O Supremo Tribunal Federal tem uma tarefa além daquela de ser um guardião da Constituição, porque ele também passa a ser um tribunal de quarta instância. Tem em primeira instância, segunda instância dos tribunais estaduais ou tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que julga, inclusive, habeas corpus e habeas corpus de presos, inclusive, contra decisões do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é uma tarefa imensa, são inúmeros os processos que chegam
ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, à época da Constituinte, não desejou de forma alguma que fosse transformado numa corte constitucional, exemplo do que acontece em outros países, como na Espanha, na Itália, na França, é uma corte constitucional, e, portanto, ele conjuga tarefas de análise da constitucionalidade e, assim mesmo, também problemas relacionados à aplicação das leis e em recurso extraordinário ou até mesmo em questões de adequação da lei ou da realidade à Constituição, como são os casos das ações de desconformidade de preceito constitucional, a DPF. O Supremo Tribunal Federal ganhou, portanto, uma grande visibilidade pela imensa competência que possui e, ao mesmo tempo, ele tentou, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, enganadamente, responder a esse desafio de tantos casos que lhes são encaminhados mensalmente, através de um expediente absolutamente negativo, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo acaba de publicar um livro do qual eu participo, mas o mais importante desse livro é uma pesquisa encomendada pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Essa pesquisa demorou quase um ano na sua elaboração, uma pesquisa com uma amostragem muito significativa de quase 10% dos processos do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que 85%, ou mais de 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões monocráticas. O regimento e a ministra Rosa Weber, quando passou pela presidência, tentou impor, através de uma resolução chamada de Resolução 35, determinar prazos para que as decisões monocráticas fossem levadas ao plenário. No entanto, o que se vê e o que se viu é que menos de 10% das decisões monocráticas editadas pelos seus ministros pessoalmente, individualmente, foram levadas ao plenário. Portanto, por outro lado, muitas decisões monocráticas, inclusive de ações de inconstitucionalidade, não são levadas ao plenário, e quando são levadas ao plenário após muitos anos de tramitação, às vezes 5, 6 anos depois de concedido a liminar, atendendo o pedido ou desatendendo um pedido liminar, é levado ao plenário, quando efetivamente já não há mais razão de ser para se revogar eventualmente a liminar concedida, e, portanto, a liminar ela é convalidada até por decurso de prazo, vamos dizer assim, né? Então, vejo, o Supremo Tribunal Federal passou, então, a ter, por outro lado, uma posição criadora do direito, e que os ministros não gostam desse termo, chamado ativismo jurídico, né? Um ativismo normativo. O Supremo Tribunal Federal passou a legislar. E por que isto? Por dois motivos. Primeiro, porque houve um entendimento, a concepção de que o Supremo Tribunal Federal deveria decidir de acordo com a Constituição, mas principalmente de acordo com os princípios da Constituição. E de acordo com os princípios da Constituição, poderia tomar decisões que não estivessem legalmente previstas, ou seja, não estaria sujeito exclusivamente à aplicação da lei posta, mas sim à aplicação dos princípios da Constituição em situações não regradas pelo Legislativo. De outra parte, é evidente que o Legislativo também é omisso em muitas questões. Ele deixou de legislar, ele deixa de atender a reclamos e necessidades efetivas da realidade, como, por exemplo, o casamento homoafetivo ou a extensão de racismo à perseguição por questões de gênero. São decisões de cunho moral, portanto, que atingem questões culturais, que são reclamadas pela sociedade, mas que o Legislativo não tomou coragem de ter decisões. E o Supremo passou a tomar decisões no sentido de dar efetividade aos princípios constitucionais, independentemente da existência de lei, portanto, criando lei, né? De certa forma, legislando.
Quero lembrar, por exemplo, e isso interessa também a muitos dos empreendedores, que um exemplo é o que aconteceu com o ICM. O crime tributário, ele é fundamentalmente um crime de estelionato. Ele significa não apresentar declarações falsas, omitir declarações, produzir documentos falsos por via dos quais se reduz ou se elimina o pagamento de um tributo. Portanto, o núcleo do crime tributário é a ilusão, é o engano, a fraude. Ele é um crime de fraude. E não existiria, portanto, a adequação típica do crime tributário, que significa não declarar um ICM para não declarar uma operação comercial para não pagar ICM, isso sim é crime tributário. Agora, declarar a existência de uma operação comercial, estabelecendo que existe o tributo, mas deixando de pagá-lo, é apenas a constatação da existência de uma dívida tributária. Não há um engano, não há um artifício, uma fraude. Né? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o princípio de que a receita do Estado visa atendimento de situações sociais graves, educação, saúde, entende que a redução da receita, mesmo que não tenha havido fraude, se configura como crime, porque há o princípio de atendimento aos menos favorecidos, em razão do que é grave também a não pagamento do tributo, mesmo que o devedor tenha declarado a existência desse tributo e apenas não tendo pago esse tributo. Portanto, se transforma em crime o não pagamento de dívida. O não pagamento de dívida. E esse é um exemplo claro de como o Supremo Tribunal Federal passou a atuar de forma tão criativa, né? Um criacionismo jurídico, mas se completa com aquilo que foi chamado de modulação dos efeitos. Toma uma decisão, depois vem, mas essa decisão ela é muito grave, então vamos modular os efeitos, vamos controlar os efeitos dessa decisão. Então, só vai ser crime se for efetivamente alguém que habitualmente sonega imposto. Veja um absurdo. É crime não pagar a dívida, mas só seria crime não pagar a dívida se fosse um devedor habitual. Completa, combina, vai além de todas as fórmulas possíveis e é criador. E, portanto, o Supremo passou a ter, eu estou dizendo isso para verem que o Supremo passou a ter um papel fundamental de criação do direito, de interpretação da Constituição, de manutenção da Constituição, e a sua demanda é muito grande, ele passou a responder a essa demanda, especialmente através dessas decisões monocráticas que desfiguram a instituição. Ela deixa de ser um colegiado, deixa de haver a colegialidade, deixa de haver a discussão entre os ministros para haver uma decisão única de um ministro. Então, o Supremo se transformou em 11 Supremos Tribunais Federais. Né? E isto deturpa a ideia de colegialidade, deturpa a ideia de instituição, deturpa a ideia de que deve haver o respeito à opinião contrária, porque não se discute uma questão com o seu par no Supremo Tribunal Federal, prevalece a opinião de cada um dos ministros. Nesse sentido, o Supremo também passou a tomar posições com relação ao gabinete do ódio, em decorrente do quê? Se, enquanto alguma legislação, o Supremo assumiu posições de criação do direito por ausência de atuação do legislativo, por outro lado, na questão do gabinete do ódio e das fake news e das perseguições que eram feitas a ministro supremo, perseguições que eram feitas principalmente ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça em geral, através do gabinete do ódio, através de radicais bolsonaristas nas redes sociais, o Supremo assumiu a tarefa de instaurar, com base no seu regimento, e o seu regimento passou a ser superior
a qualquer outra normativa, instalou um inquérito, que é o chamado inquérito do fim do mundo, isso em razão do quê? Da omissão da Procuradoria-Geral da República, com Augusto Aras, que se manteve durante todo o tempo absolutamente indiferente a tudo que acontecia no Brasil e nada se lhe aparentava como efetivamente meritório de uma medida repressiva ou de uma contenção. Então, o Supremo teve que defender-se a si mesmo e daí passou a ter um protagonismo através da instalação desse inquérito, que passou a apurar, especialmente, ações nas mídias sociais, nas redes sociais, com a determinação, inclusive, de exclusão de algumas manifestações e contenção das mídias para a proteção da instituição, para a proteção das instituições democráticas e, especialmente, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse sentido, vejam como é importante o Supremo, como ele foi importante e como, na verdade, essa sua importância também traz embutido dentro de si vários vícios e prejuízos. Ele é importante, mas, ao mesmo tempo, a sua importância, a sua atuação carrega consigo alguns vícios que levaram a esse momento que nós estamos vivendo de sobrevalorização que cada ministro tem de si próprio, ou seja, os ministros decidem por si mesmos e acaba não havendo uma instituição que se possa entender sólida, unificada, respeitada, porque cada ministro é o Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que haja também uma desconfiança maior do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, nós estamos sempre nos referindo a um ministro e não a uma instituição. Perceba-se que sempre o confronto que se dá, o desânimo ou a descrédito se dá com relação a alguns ministros e não com relação à instituição. A instituição paga o preço porque repercute nela, mas, na verdade, a atuação sempre é, prevalecentemente, a atuação de um ministro. Pois bem, essas circunstâncias todas levaram a... E Brasília, eu digo, é perigosa porque ela é um centro de poder em que as pessoas convivem e se interrelacionam, se misturam, se conversam, especialmente a questão que eu chamaria da lobbycacia. Ou seja, isso não é um malefício que atinge só o Supremo Tribunal Federal, atinge também muito grandemente o Superior Tribunal de Justiça e alguns tribunais regionais, que é a contratação de advogados, a contratação de advogados, não pela sua capacidade jurídica, mas pela sua influência. Então, os jornais têm publicado o número de parentes de ministros que se transformam em grandes escritórios de advocacia com centenas de casos, essa influência, e o que é importante é que são muitas vezes advogados que vêm da assessoria de ministros ou da assessoria de ministros do STJ, que têm familiaridade e intimidade com a equipe que assessora o ministro, ou, se não, mais especialmente, são os filhos de ministros que têm escritórios e que passam a atuar. E isto passou a ser altamente prejudicial, porque as decisões são tomadas em função não da justeza da causa, nem dos seus argumentos, mas sim da proximidade do advogado com o julgador. Isso é fruto de absoluto descrédito, ou seja, eu quero dizer, o centro da democracia está no judiciário. Por quê? E por que isso? Porque o judiciário diz a última palavra e, ao mesmo tempo, ele diz o que é a lei. Porque a lei é o que o juiz diz. Lembre-se, a lei é o que o juiz diz. A lei não é aquilo que está escrito no código, a lei é aquilo que o intérprete faz presente na apreciação de um determinado caso. E isso se faz presente, especialmente através dos julgamentos reiterados. A segurança jurídica vem da calculabilidade que se pode ter, da previsibilidade, da credibilidade que se tem, porque se acredita que
a decisão tomada em reiterados casos será a decisão que será tomada naquele caso que se assemelhe, que é idêntico aos anteriores. E muitas vezes se vê que isso não ocorre. E aí a perda absoluta de confiança. Então, aquilo que eu chamo da lobbycacia, não se chama, não é advocacia, não é advocare, não é chamar para estar juntos, mas é chamar para influenciar. E isto é um elemento de grande discórdia, né, da sociedade junto ao judiciário. Ele discorda, ele não tem credibilidade, ele não tem confiança. A confiança é o dado fundamental. Não há Estado de Direito se não existe confiança na justiça. Porque eu posso ter um legislativo, posso ter um executivo que foi eleito, é uma manifestação numa eleição, pode ter um legislativo que está trabalhando nas suas disputas pessoais, mas se eu não tenho um órgão independente, autônomo, que garante efetivamente a aplicação certa da justiça, da lei, com calculabilidade, com previsibilidade, com reiteração, a desconfiança se faz presente, porque há uma, há uma insegurança que leva, especialmente os empreendedores, os empresários, especialmente aqueles que têm a coragem de atuar numa atividade empresarial, levam a uma desconfiança, a medos, receios de que as suas posições tomadas em face do direito posto concretamente em decisões anteriores não seja reiterado por interferências estranhas ao processo, que são interferências de amizades. Então, aí há uma desconfiança. E daí é também a decisão, o problema o problema da monocracia, né? A decisão monocrática não leva ao plenário, o ministro isoladamente toma uma decisão contrária à decisão anterior, contrária à súmula, segura esse processo não é levado ao plenário ou à turma, portanto não se discute colegiadamente e prevalece a posição isolada de um ministro. Vejam como isso é grave, porque vai solapando a crença na democracia. E creio que isto se agiganta no momento em que se estabelece a convivência entre ministros, entre julgadores, advogados e partes. Isso se faz especialmente através dos eventos para discutir o Brasil em Londres, discutir o Brasil na Espanha, discutir o Brasil em Lisboa, discutir o Brasil na França, ou seja, são convescotes jurídicos em que cada um vai para falar 10 minutos em nada que seja profundo ou inovador ou importante. É muito mais reuniões sociais patrocinadas por empresas, bancos, instituições que têm grandes e largos interesses sendo objeto de julgamento nos tribunais. Isso mina, evidentemente, a confiança, isso cria uma convivência nociva, em que o judiciário passa a ser devedor desses patrocinadores de grandes eventos, e Brasília favorece também, por outro lado, a convivência de magistrados com partes absolutamente comprometidas em julgamentos perante a justiça, né? E por isso que se pensa num código de conduta. Ou seja, tudo isso levou a um descrédito da justiça e, apesar dos benefícios que o Supremo trouxe no julgamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, malgrado tudo isso, há um descrédito. O descrédito vem, portanto, dessa mistura, dessa miscelânea que se criou, dessa convivência nociva de partes, advogados, procuradores, juízes, festas, grandes empresários, grandes bancos, ou seja, há todo um acordo nocivo, né, de conivência e de atendimento de interesses. É por isso que se estabelece um código de conduta.
Todos podem dizer, bom, mas o Código de Conduta com isso vai mudar? Não, não vai mudar. Não é o Código de Conduta, não é uma varinha mágica, porque se fosse para não ter homicídio, bastaria ter a lei penal que diz matar alguém pena de 20 a 30 anos. Eu posso dizer com alguma ironia que as normas sancionadoras existem para serem violadas, né? Ou seja, senão nós teríamos a satisfação do impedimento do acontecimento de fatos nocivos pela mera edição de uma norma ameaçadora. A norma existe como balizamento, a norma existe como um referencial excelente para que os ministros que violem essas regras sejam efetivamente punidos e para que a sociedade saiba que existem regras que devem ser seguidas e que podem ser, no caso de violação, serem denunciadas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Nós falamos do Supremo Tribunal Federal e não dos demais tribunais superiores, porque cada tribunal deve ter o seu regulamento. Uma resolução do Supremo não pode prevalecer para o STJ. Mas nós estamos já em contato com a OAB de São Paulo, com os presidentes dos tribunais superiores, para uma ação conjunta com os tribunais superiores. Mas, então, pode dizer, mas existem outras regras que estão aí presentes, a lei orgânica da magistratura, o Código de Processo Civil. Bom, a lei orgânica da magistratura, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, mas se aplica apenas a magistrados de carreira, né, como decide o Supremo Tribunal Federal, e que entende que os ministros são, na verdade, agentes políticos, eles não são membros, não são magistrados de carreira, como também não são os do Superior Tribunal de Justiça. De outra parte, o Código de Processo tem as regras do impedimento, da suspeição, mas elas também não se aplicam ao magistrado, né? Se um juiz não se declara impedido e o é, a consequência não será qualquer punição do juiz ou qualquer ato de repressão, de reprovação do juiz, mas anulação do processo. E aqui, portanto, é necessário que o não reconhecimento de um impedimento, de uma suspeição por um ministro supremo, se constitua como falta ética, como está na nossa proposta da Ordem dos Advogados de São Paulo. Portanto, não há uma legislação. E é curioso que isto vem na linha de outras legislações. Há um código de ética dos Estados Unidos, da Corte Norte-Americana, de 2023. O código mais sensível na linha do nosso civil law da Corte Constitucional Espanhola, bastante preciso. Nós pusemos só o cerne, o nosso pode ser ampliado, completado. Portanto, é curioso que exista na Alemanha. Na Alemanha vem em razão de ministros terem sido convidados para participar de eventos de uma semana nas Ilhas Seychelles. E que foram. Então, ou seja, parece que sempre se quer aproveitar de uma oportunidade e a látere das suas. E daí a necessidade de uma legislação que dê segurança ao jurisdicionado. O que importa é segurança, credibilidade na justiça. Se não houver credibilidade na justiça, não existe Estado de Direito. E por isso eu destaco aqui, dentro das figuras que foram criadas por essa proposta de Código de Conduta, a proibição de participação em julgamento que tenha relação com o parentesco, amizade íntima, com qualquer das partes ou com os seus procuradores, a participação em processo que possa afetar interesse próprio de parente seu, de parente seu até terceiro grau, amigo íntimo. Seria eventualmente o caso do Toffoli, no caso dele estar julgando o caso Master, quando tem interesse seu envolvido com relação àquele que foi seu adquirente, foi do qual ele participou quase como uma sociedade, na medida em que ele fez uma negociação de cotas com o fundo administrador de um fundo
ligado ao Banco Master, que é o objeto do processo a que ele está sujeito, a própria viagem. Por outro lado, quero lembrar aqui um problema que havia no Código de Processo Civil, que era a demonstração de que o juiz deveria se declarar suspeito em caso de que um advogado não é o seu parente, mas ele integra o escritório do parente. Mas como é que o ministro vai saber que esses, especialmente os grandes escritórios full service, que tem 300 advogados, que esse advogado é advogado do mesmo escritório que a sua mulher? Né? Então, aqui há uma determinação que, com vistas a prevenir conflito de interesse, o ministro deve solicitar aos advogados, amigos íntimos ou parentes até terceiro grau, que informem acerca dos processos nos quais são procuradores, nos quais atuem com outros advogados e seus escritórios. E essa informação deve ser encaminhada à Secretaria do Tribunal. Se estabelece que será infração ética não reconhecer impedimento do conflito de interesses, regras de conflito de interesses que forem maliciosamente invocadas. Se um ministro tem uma determinada posição em relação a uma determinada causa, a parte sabe que esse ministro será um voto contrário ao seu interesse. Então, o que faz contrato o filho desse advogado, desse ministro, para ser seu advogado. Esse ministro que tem um voto contrário tem que se declarar impedido, porque ele é pai do procurador da parte. E, com isso, a parte se livra de um voto contrário. Vejam quantas artimanhas e devem ser. Por outro lado, o problema do recebimento da parte. Ao receber a parte, o seu procurador, com ou sem procuração nos autos, para apresentação de memorial ou outro ato processual, o ministro deve tornar pública a audiência concedida, certificando nos autos a ocorrência desse evento. E o problema dessa participação em eventos. É possível participação no evento, desde que os organizadores ou patrocinadores não tenham interesse econômico em processos pendentes na decisão do tribunal. Não haver essa conivência, esta promiscuidade entre partes e juiz, não é? Não deve ser remuneração, eventual remuneração tem que ser comunicada, informada, permite-se ao juiz, ao ministro, exercer uma atividade docente, mas não exercer atividade de direção, de administração de entidade de ensino, e os ministros devem ter maior reserva. Nós vemos como ficou comum os ministros falarem sobre o processo, darem opinião em processos, sejam que eles atuem, sejam em processos de outros ministros, para dar sua opinião. Eu me lembro, em Prisca Zero, já era inadmissível que um ministro viesse a dar sua opinião. Não deve se manifestar em questões políticas e quando se manifestar academicamente sobre questões afetadas ao tribunal, deve fazê-lo de forma objetiva. E outra questão, que aí como eu digo, que Brasília é perigosa, né? O ministro deve evitar o comparecimento em encontro acadêmico, reunião, acontecimento social, quando sua presença possa comprometer a percepção de imparcialidade. Ao juiz não basta ser imparcial, ele tem que se revelar imparcial. Por quê? Porque ele atinge, com a percepção de parcialidade, a confiança que o judicionado deve ter na justiça. Vejam, são esses fundamentalmente não pode receber presente, e quando o ministro se exonera ou se afasta, deve permanecer 3 anos em quarentena antes de advogar. E uma coisa interessante que nós fizemos, como é que, para não transformar o Supremo Tribunal Federal um depositório de reclamações por motivo nenhum, vou só dizer que eu queria dizer que os legitimados a apresentar reclamações devem ser limitados,
mas para não ser algo oficialesco, né? Que se coloca aqui, quem pode representar é o presidente da República, o presidente do Senado, a Câmara, o procurador-geral, o presidente da Ordem, se estabelece uma efetiva participação da sociedade civil ao se estabelecer que pode haver representação por falta ética ao presidente da Associação Brasileira de Imprensa e ao presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPPC, duas instituições tradicionais de décadas que tiveram um papel fundamental no processo de redemocratização do país, tá? E, ao mesmo tempo, não se estabelece uma sanção, como em outros códigos. No Código de Ética da Alta Administração, que eu tive o trabalho, o prazer de elaborar junto com o ministro falecido Célio Borja, havia a sanção de censura, censura pública, censura. Então, nós determinamos que o processo seja público e que a sua apuração seja, e a sua decisão motivada. E basta para um ministro ter a sua sanção, a sua reprovação acolhida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que é uma sanção pública suficiente, não precisa haver censura. A censura já está no conteúdo da decisão que é prolatada, né? Portanto, aqui está um breve, não sei se acompanhei o tempo que me foi destinado, se respeitei o tempo, mas é esta apresentação que eu faço, ficando à disposição. Com grande alegria ver pessoas de tanta importância e relevo na vida social e econômica do Brasil presentes nessa conversa. Eu cumprimento a todos e todas, agradeço a sua atenção e a colaboração para a melhoria do código que não veio para salvar ninguém, não veio para resolver, veio para pôr um pouco de balizamento, só isso, né? Senão, seria muito fácil resolver todos os problemas através da lei. Aliás, é o que a ilusão penal acaba por estabelecer, né? Aumentou-se a pena do feminicídio, com a maior pena de todas do Código Penal, pena mínima de 20 anos, de 20 a 40 anos, a pena do feminicídio. O que aconteceu? Um aumento vertiginoso dos crimes de feminicídio. Portanto, se vê que a lei penal não tem essa força intimidativa que se imagina que possa ter, né? Só na aplicação reiterada da lei é que se cria na consciência social o temor à sua repressão. Brilhante apresentação, professor. Mil ideias e perguntas vêm à mente. Não queria deixar de passar um segundinho a palavra para o reitor da FECAP, o professor Edson, que precisa sair, e ele queria só lhe cumprimentar. Edson, por favor, e cumprimentar também, dar boas-vindas a Percival Maricato, nosso companheiro de longa data, e Wander, que ainda não tinham dado as boas-vindas. Edson. Não, obrigado, Fábio. Obrigado, professor Miguel Reale, aí, pela excelente explanação, né? Infelizmente, eu vou ter que sair para lecionar agora. Muito Faz bem. obrigado. Faz bem. Muito bom. Obrigado, Edson. A primeira pergunta, ainda não entrou nenhuma pergunta pelo chat. Eu sei que algumas pessoas já me mandaram sinais de que querem perguntar. É a seguinte: o trabalho que vocês fizeram na OAB São Paulo, professor Miguel, é extremamente abrangente, e contou com cabeças brilhantes, inclusive a sua, dois ex-ministros do Supremo e tudo mais, mas a fogueira das vaidades é algo extremamente complicado no Brasil, né? Então, a tradicional rixa OAB São Paulo, OAB brasileira, e vários outros obstáculos, quer dizer, os próprios ministros começaram já a gravar sessões em que eles acham, especialmente Alexandre de Moraes e Toffoli, acham tudo isso que está acontecendo muito natural. Hoje tem uma denúncia seríssima contra um deles, né? Que veio do celular do banqueiro que está, enfim, cujo banco foi decretado pelo Banco Central extinto. Então, qual é a chance real que o senhor vê de um sucesso parcial ou total desse código tão bem proposto pela OAB São Paulo? É muito difícil estabelecer
uma previsão, mas eu acho que há um fato consumado. O ministro Fachin designou Carmen Lúcia para a elaboração de uma proposta. Esse é um fato consumado. Existe também a posição favorável de uma constelação astrológica favorável, que é a posição dos ministros dos tribunais superiores. Coincidentemente, os três ministros, fora a Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, que é também a relatora no SCJ, no STF, mas o presidente do STJ é favorável, o presidente do TST, o presidente do STM, portanto, e mais, a, a importância da participação da sociedade, da imprensa, a mobilização de ideias nesse sentido, força efetivamente a uma tomada de posição. Eu diria que o código já está em vigor. Por quê? Porque ele já surtiu o seu efeito. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, que tem uma posição dúbia, porque diz e não diz, primeiro dizia que era um problema de economia interna, depois que o Fachin consagra, diz, pode ser, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Então, já demonstrou a eficácia dessa proposta na medida em que eliminou o evento que tinha programado de encontro jurídico em Madrid. Então, já tivemos o seu efeito. Temos o seu efeito quando uma entidade da tradição da PNBE faz uma reunião como esta. Ou seja, como é importante uma entidade como esta, com tantas pessoas de relevo, nas vésperas do Carnaval, estarem voltadas a esse assunto, não é? Então, vem o código aí, né? Vou pular um carnaval aí dizendo que vem o código aí, é o que nós queremos. E é exatamente o que a sociedade está fazendo. Haverá manifestações no início de março, depois do carnaval, me parece que várias entidades que subscrevem um manifesto vão fazer uma reunião também na Faculdade de Direito. Então, eu diria, o código já está em vigor, de certa forma, né? E o ministro Peluso comenta a força social que o código ganhou é extraordinária. Por quê? Porque a sociedade sente necessidade. Por que a sociedade passou a. E Fábio, você destacou no início que é um assunto que está à tona, né? Em todas. Por que está à tona esse assunto? É porque a sociedade exige, quer. A imprensa não criou essa necessidade. Ela não é fruto de uma invenção. Ela brota e brotou porque a sociedade precisa do Supremo, a sociedade precisa da justiça, sente falta da justiça. Eu acho que essa é a garantia de que alguma solução haverá. Feito. Eu tenho Excelente, inscritos professor. também, muito obrigado, professor. Tenho inscritos também o Luiz Meyer e o Harold, e acho que Lívio também está louco para comentar sobre o que a DVB, que ele capitaneia, e outras entidades publicaram ontem nos jornais de grande circulação, não é, Lívio? Luiz? Vou seguir a ordem Então, aí. vou começar aqui só uma coisa rápida. Professor, esse código de ética, eu acho que ele vem dar uma resposta que organiza os pensamentos e os anseios de todo mundo, né? E ele mostra um caminho para a gente sair dessa situação de descrédito, realmente, como o senhor fala, de até medo de recorrer à justiça, porque as influências parecem ter muito espaço e coisas assim. Então, minha pergunta é assim: a sociedade está acordando, mas ela já vinha acordando, mas sem acreditar que tinha chance de alguma coisa melhorar. Agora, com a soma da sua proposta, com esse acordar, acorda também uma esperança. Sim, Esse código de ética proposto, ele seria autoassumido pelo Supremo, eu imagino, né? É, de que forma isso poderia se dar para que realmente ele passe
a ter efeitos, é a primeira pergunta, né? E a segunda a fiscalização disso fica por conta da sociedade e da opinião pública, ou se tem alguma previsão de ter algum mecanismo de acompanhamento? Não, mecanismo não terá, né? O mecanismo está na previsão, e aí essa talvez eles não aceitem essa proposta, que o processo seja público. Então, aí já tem uma fiscalização. O processo é público. A decisão tem que ser, a decisão tem que ser motivada e o processo público. Então já existe uma fiscalização. Agora, quanto à aprovação, o Brasil vive de surpresas, né? Então, hoje à tarde, nós tivemos esta grave manifestação da Polícia Federal, no sentido de levar ao presidente Supremo elementos demonstrativos, não da suspeição, mas da possibilidade de haver a prática de delito, o que torna o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, competente, porque delitos praticados por ministro supremo tem por competente o Supremo Tribunal Federal. Então, há esta pressão hoje, agora, nova, são fatos que não se imaginavam e que podem acelerar, inclusive, a edição de um código de ética. Um código de conduta, eu prefiro até o nome, mas sabe lá o que vem pela frente, o Brasil é cheio de surpresas. Obrigado, professor. Harold, liga o som. Ah, Parabéns aí pela palestra, professor Miguel Reale Júnior. Saudades da época que o senhor era ministro da Justiça, viu? Eu coloquei as minhas perguntas no chat, são muito objetivas, viu, professor? É o seguinte, bom, primeiro, eu gostaria de saber do senhor se não seria interessante alterar a legislação da indicação dos membros ao STF, que hoje é política, né? O presidente indica, o legislativo aprova e não tem mandato definido para os membros do STF. Então, queria ouvir sua opinião sobre isso. muito bem. O mandato, também a Comissão da Ordem também tem essa proposta de mandato dos ministros, inclusive é um texto elaborado pela ministra Ellen Grace, de 9 anos ou 12 anos de mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente para criar uma rotatividade e não criar esse vício, ou seja, essa ideia de um mandonismo que se instala ao longo do tempo, ao longo do espaço muito elevado de tempo. E, de outro modo, a questão da indicação é uma questão de responsabilidade. Nós tivemos grandes ministros indicados dessa forma. Qualquer forma que se tenha nunca será efetivamente segura. Primeiro, o Senado não cumpre o seu papel. Ao contrário do Senado norte-americano, em que os senadores se preparam e são longas as audiências e os depoimentos dos candidatos, no Brasil passa a ser uma louvação, né? E há uma espécie de temor referencial a quem foi indicado. Na história brasileira, só há um caso de um ministro ter sido rejeitado. Eu acho que foi Floriano Peixoto que indicou para o Supremo Tribunal Federal um médico e ele foi rejeitado. Não se tenha na história brasileira a rejeição de nome de ministros, né? E passou a ver como que houvesse uma espécie de cargos, né? Que escadas, passa pela Procuradoria-Geral da República, ou passa pela Advocacia-Geral da União, passa pela Secretaria da Presidência da Casa Civil, depois pela Advocacia-Geral da União, depois vai ao Ministério, né? Parece o Ministro da Justiça. Parece que existe aí um escalonamento que é muito ruim. O problema todo até na responsabilidade suprema, a responsabilidade do presidente
de escolher ministros com vocação e com preparo jurídico efetivo, né? E qualquer outra fórmula que se pense, que se examinou, sempre cai, às vezes, num filhotismo ou num partidarismo. É muito difícil. Mesmo na Suprema Corte Americana, se vê que os ministros são escolhidos de acordo com a sua orientação política, são ministros do Partido Republicano, ministros do Partido Democrata, com posições liberais ou conservadoras, de acordo com a indicação que foi feita. Então, é muito difícil ter um método seguro de apresentação de ministros que correspondam efetivamente à, à sua, à sua missão. Ministros, não pode-se dizer que seja um ministro de carreira, os principais ministros do Supremo Tribunal Federal na sua história não foram juízes, né? O Vitor Nunes Leal, um Hermes Lima, são grandes ministros, o próprio Celso Mello, não foram, era promotor, não foram juízes, foram grandes ministros, né? O Sepúlveda Pertence, um grande ministro, foi procurador, foi promotor, depois era advogado, era membro do Conselho Federal, foi meu colega no Conselho Federal, um brilhante advogado. Portanto, não existe uma receita, né? Existe a responsabilidade do presidente na indicação dos ministros. Muito obrigado, muito bom. Lívio Josa, eu ainda tenho só para confirmar, Fátima Vander Fernando e Maria Lúcia inscritos. Muito bem, Fábio, eu professor. teria mais duas, mas eu fico para o final para Tá democratizar bom. aqui as Obrigado, perguntas, obrigado, tá? Auro. Muito generoso. Obrigado. Professor, parabéns aí pela sua apresentação e este diálogo é muito frutífero para que todos nós possamos refletir um pouco mais sobre esse status, né, da questão do Código de Conduta do STF. Para, para lhe fornecer um subsídio, 20 grandes instituições nacionais, entidades nacionais, assinaram um manifesto publicado nos principais jornais do país ontem, de página inteira, com o título Código de Conduta e o Exemplo do STF. Exatamente comentando de uma certa forma, representando e refletindo o pensamento da sociedade, porque aparentemente as pessoas estão atentas e atônitas, né, com o conjunto das ações que estão e das informações que estão vindo e entendem o quanto o STF hoje deve assumir esse papel de uma forma basilar. E é percebível o quanto o Fachin tenta se posicionar, mas com uma resistência interna que pode ser minimizada exatamente pela pressão externa, pela pressão das entidades como nós, PNBE e tantos outros que estão já se posicionando. Então, a minha pergunta é um pouco mais objetiva, por quanto que os anteriores já se posicionaram um pouco sobre o que eu gostaria de lhe fazer. Mas, efetivamente, como é que o senhor vê pelo conjunto das informações e das articulações, das conversas, agora a possibilidade efetiva de se discutir no contexto do STF o Código de Conduta, tendo em vista tudo que está acontecendo e as últimas notícias de hoje até mais contundentes. E tem um fato novo, que é a apresentação por uma deputada, Adriana Ventura, acho que do Novo de São Paulo, de uma proposta de emenda constitucional determinando a elaboração de um código de conduta, acrescentando à Constituição brasileira, no artigo 93, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, a edição de um código de conduta estabelecendo exatamente a eliminação de conflito de interesses e a não produção de comportamentos que levem à desconfiança da imparcialidade. Ou seja, é o problema do conflito de poderes, né?
Sim. Ou seja, se o Supremo não fizer, o Legislativo faz, Não, e interferindo. é inteligente essa proposição, né? Nós temos um projeto de emenda constitucional mais detalhado do que este apresentado pela deputada. A deputada se baseou em documento feito pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, um trabalho especialmente feito por Oscar Vilhena, e com base nos elementos levantados por essa pesquisa que embasou a conferência do Oscar Vilhena, ela faz uma proposta de emenda constitucional. O nosso, inclusive, é quase que reproduzindo o Código de Conduta em texto constitucional. É o que estava ali em escabeche, esperando. Ou seja, se o Supremo não fizer, o Legislativo faz. E, lógico, que como foi importante a publicação ontem nos jornais, desse apoio de todas as entidades mais representativas, e isso tem um peso imenso. Não é? E, portanto, veja que já repercutiu no Legislativo a propositura de uma emenda constitucional. Há uma manifestação massiva da sociedade, existe uma manifestação da imprensa, com editoriais dos grandes jornais, e especialmente muitos blogs e muitas plataformas estão apoiando, e agora uma emenda constitucional. Ou seja, a força é muito grande, é difícil, eu acho, não ser indiferente e fazer de conta que não existiu. Perfeito. Muito Muito obrigado, bom. viu, O professor. próximo a fila aumenta em vez de diminuir, professor Miguel. Eu tenho, próximo da lista, Fátima. Você fez um comentário, por favor. Fátima É, está em Portugal. eu já eu já fiz uma pergunta assim, Isso. se for aceito, se passar, quanto tempo isso é implementado? Isso tem algum processo que deve passar? Só vai ser válido para os próximos juízes que entraram? Como é que quanto tempo vai demorar? Partindo do princípio que não tem jeito, não tem volta e que vai ter que ter um código. Se for uma resolução do Supremo Tribunal Federal, cuja anteprojeto está sendo elaborado pela ministra Carmen Lúcia, é o tempo de discussão. Evidentemente, vai haver muita discussão, muito desacerto de ideias, mas é assim que se legisla, né? A legislação é feita de confrontos, não é feita de unanimidades, e, e muitas vezes melhora o texto, a discussão é benéfica. Eu não sei, não posso lhe dizer, mas eu acho que os fatos estão se acumulando, as situações estão se complicando, e talvez seja realmente um caminho mais rápido. É uma resolução do Supremo Tribunal Federal. E os demais órgãos, demais tribunais, fazem resoluções, em geral, se espelhando na resolução do Supremo Tribunal Federal. Ok, obrigada. Muito bom. Próximo é o Vander, com a palavra. Liga o microfone, Vander. Para ligar o microfone, do lado esquerdo embaixo, Vander, na tela. Está escrito áudio. Senão a gente pode passar para o próximo e depois eu volto com você. Vamos fazer isso. Próximo, depois do Vander, é o Fernando Marques, e depois Mário Ernesto, e depois Vander. Pronto, Vander, vamos lá. Pronto. É, a minha pergunta é sobre uma opinião do professor sobre de onde sairá a força que levará à retomada do prestígio moral do nosso STF. É da pressão pública ou de ações dos próprios ministros? Não é? Uma tentativa de uma ah, autocorreção, digamos assim. Não é? Então, essa é uma dúvida
que eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu acho que as duas coisas. O próprio ministro Fachin já falou que é momento de autocontenção, né? E eu creio que ele tem, evidentemente, oposição a isso em alguns ministros, mas a maioria não é contra. E a urgência se faz pelos fatos que estão ocorrendo. Então, a força vem de um manifesto como o de ontem, de uma reunião como essa aqui de hoje, de outras manifestações que virão, manifestações públicas ou em jornais, em meios de comunicação, né? E os fatos de hoje, que eu não sei, o Brasil é tão surpreendente que eu não sei o que está acontecendo nessa hora que está passando desde que começou o programa. Alguma coisa aconteceu, né? Nesse momento. Então, é, é uma conjugação de fatores que está se conciliando no sentido da preservação da instituição. A instituição começa a sentir que ela não pode mais claudicar. Muito bem. O próximo na lista é o Fernando Marques. Professor Fernando Marques. Bom, muito obrigado, ministro Miguel Reale, por estar conosco. E muito obrigado aqui de público, sempre agradecendo uma vez mais e sempre agradecerei a sua confiança em me ter nomeado para o CAD quando no exercício do Ministério da Justiça. Naquela ocasião, quando, pela sua gentileza, o senhor me conduziu para nomeação ao CAD, imediatamente depois de sabatinado e empossado pelo presidente Fernando Henrique e pelo ministro da Justiça, como juiz de um tribunal administrativo tão importante, com tantas pressões, o meu ponto foi imediatamente estabelecer uma regra de transparência de toda e qualquer minha agenda, a ponto de receber advogados numa circunstância que eu estava indo para o banheiro, num evento externo, porque todo mundo sabia onde eu estava minuto a minuto, ou é na faculdade, ou em Brasília, lá no CAD. O meu ponto, portanto, é a transparência. Será possível aumentar a pressão para que os ministros implementem a transparência nas suas agendas? O senhor mencionou aí reuniões, e a gente sabe de reuniões que não são declaradas, eventos que não se sabe o que acontece, onde está o ministro, quem ele recebe, e todo o recebimento que eu fazia de parte ou de interessado, nunca sozinho, sempre com a equipe do gabinete ou com alguém. Isso daí implementaria uma confiança muito grande naquelas 11 pessoas que exercem uma função importantíssima, como o senhor bem desenhou. O senhor bem desenhou. A função do Supremo hoje, mais do que nunca, a partir da Constituição de 88, do controle concentrado, que passou a ser também atribuição de julgamento dos ministros, além da exorbitância dessas decisões monocráticas, tudo resulta para uma importância gigantesca para aquelas 11 pessoas. Não é possível que eles se achem acima dos princípios basilares da própria Constituição que eles têm por obrigação aplicar. Dentre eles, o princípio da publicidade e da transparência. Não é possível que isso esteja acontecendo. E como nós mesmos do PNBE podemos fiscalizar, eu convido a todos aqui a entrar na agenda do Supremo e ver qual deles está sendo transparente ou não. Isso é possível saber, né? Ou deveria ser. Em alguns, sim, outros não. Uns publicavam agenda, agora não publicam mais, né? Isso daí é possível que a sociedade fiscalize, viu? O que o senhor acha de pressionar também, além do código, essa questão da transparência dos ministros? Bem,
de certa forma, atendendo essa necessidade de transparência, nós estabelecemos, primeiro, que o ministro deve, ao receber uma parte, um procurador, um advogado, registrar isso nos autos e determinar a comunicação disto à parte contrária. Portanto, isso é uma transparência, a transparência que interessa mesmo é a parte contrária, saber o ministro recebeu. Por outro lado, não só a transparência, mas também a proibição de aparência de parcialidade. Proibir, os ministros devem evitar o comparecimento a encontro acadêmico, reunião, acontecimento social, quanto a sua presença possa comprometer a percepção de imparcialidade ou a percepção de imparcialidade ou a reputação do tribunal. No Código de Ética da Alta Administração, que eu elaborei junto com Célio Borja e Piquet Carneiro, havia também a determinação de apresentação pelos todos os ministros de Estado e secretários executivos dos tribunais, dos ministérios, da sua declaração de patrimonial. Eu também acho que pode ser incluído aqui a declaração patrimonial dos ministros para arquivamento no tribunal dessas declarações sigilosas do seu patrimônio. E a agenda a agenda é obrigatória na alta administração, ela deve ser também determinada aos ministros do Supremo, e eu digo, é muito importante ter esse cuidado, porque em Brasília, de repente, você está num lugar e é posto ao lado de alguém que vai lhe tentar alguma manifestação ou fazer uma foto. Hoje, então, na época que eu era ministro, não tinha isso, em 2002, mas pôr no Instagram a foto, vender influência, vender fumaça de influência, não é? Só para lhe dar um exemplo, quando eu estive no Ministério, eu morava no clube de tênis, e lá tinha 3 restaurantes. Normalmente eu jantava em restaurante dentro do clube de tênis, muitas vezes com companheiros de ministério, ia raramente às cerimônias, porque sempre em alguma cerimônia alguém ia se aproximar para conseguir alguma manifestação, para comprometer, ou seja, Brasília, por isso que eu disse que Brasília é perigosa. Então, sendo perigosa, é necessário a transparência como instrumento, ferramenta de controle e de cuidado. Fábio, se me permite, exatamente, ministro, exatamente. O senhor sabe que eu tenho até hoje na minha mala o Código de Ética da Alta Administração Pública que o senhor elaborou e que eu andava com ele debaixo do braço em Brasília. E vagava que nem alma penada à noite, depois que saía do CAD, para não encontrar ninguém, não ter jantar que alguém sentasse na mesa ao lado. Em várias ocasiões eu encontrava o ministro Celso de Mello, também vagando que nem alma penada. Então fiquei amigo dele porque nós éramos duas. Depois eu te conheceu, ele me conheceu, eu já sabia quem era, ele não sabia quem eu era. E eu falava, nós estamos aqui vagando. Ele falou, é melhor vagar do que parar, ele dizia, entendeu? Tá bom. Uma delícia. Obrigado, Fernando. Eu tenho ainda na lista Maria Lúcia Camargo, depois Mário Percival e Glice. Perguntas objetivas para a gente ficar dentro do tempo. Boa noite, professor, parabéns, obrigada pela aula. Minha pergunta é singela, eu acho que já foi colocada aqui, né? Mas com todos esses escândalos, eu me interessei de olhar um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, e o senhor colocou aqui, né? Quer dizer, a gente pensa que só aqui, né, que é uma jabuticaba, mas enfim, houve uns escândalos lá bastante noticiados pela imprensa, né, que eram viagens, presentes, principalmente ligadas ao juiz Clarence Thomas, né? A minha pergunta é assim, tanto lá como cá, é a questão de quem determina que as regras foram cumpridas, né? Então, a gente tem esse porém, quer dizer, não seria
contraproducente criar qualquer entidade acima, né, do Supremo para fazer cumprir essas regras, mas assim, como é que fica essa questão de quem determina que as regras serão cumpridas, né? Por isso que se estabelece aí uma publicidade do processo, portanto, um acompanhamento do processo, uma transparência do processo. Por isso que se estabelece também que parte competente, legitimada para apresentar a representação, denúncia, é a sociedade, através da Sociedade Brasileira de Imprensa, através da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Ou seja, não há como saber quem controla o controlador. Isso é impossível, né? O que existe e já tem o seu efeito, o controle pela imprensa, né? Se não fosse a imprensa, esses fatos todos não teriam vindo à baila. Se não fosse a Malu Gaspar, não teria sido descoberto tudo isso que está aí. Ou seja, a imprensa ela é sempre um farol, ela é muito importante. Por isso, a liberdade de expressão é um benefício da democracia. Excelente. Obrigado, Maria Obrigada. Lúcia. Próximo na lista, Mário Ernesto, tem ainda inscritos Percival e Glice. Acho que vão ficar bem dentro do tempo. Bom, eu já dei boa noite ao Miguel Reale, É. de modo que eu não vou passar direto. Eu é, fiz vários códigos de ética para empresas, escrevi livro a respeito, montei programas, fiz palestras por todo o Brasil sobre ética empresarial. Não é a mesma coisa que a ética do judiciário, mas pelos critérios que eu adotava e que as empresas assumiam nos códigos de ética e conduta, um ministro que tivesse o comportamento do ministro Toffoli seria imediatamente afastado para verificações. Aqui no nosso caso, isso não é possível, ou entendo que não é possível, porque teria que ter uma decisão do plenário do STF. Então, eu acho que esse é um dos problemas. Um outro problema que eu vejo é que na ética empresarial, o Código de Conduta e Ética Empresarial, você tem sempre um comitê de ética que avalia o comportamento no caso. E eu acho que fará falta no Código de Ética do Judiciário, do Supremo, a existência desse órgão controlador que poderia ser composto por juízes e também por representantes da área política e da sociedade civil. Qual é a sua opinião a respeito? Bom, no código de. Agradeço aos cumprimentos. No código de conduta da alta administração, tinha uma comissão de ética. Né? Eu participava, eu era membro da comissão de ética. Né? Mas, lógico, a comissão de ética aí ela era julgadora. Houve uma proposta inicial no sentido de que houvesse uma comissão de ética, mas houve toda uma resistência. Esta questão não passaria na resolução do Supremo, seria muito difícil. Então se estabeleceu legitimação de algumas pessoas para apresentar a denúncia, sendo o processo obrigatoriamente aberto e público. Seria uma comissão, digamos, de admissibilidade da acusação, essa comissão de ética. Agora, a comissão de ética também não é certo que ela vá ter pessoas isentas, não é? Eu quero lembrar, não dizendo que fosse uma pessoa que fosse isenta, eu era da comissão de ética no seu começo. Na primeira composição da comissão de ética houve a determinação de que fosse escrito como o código de ética. Foi aí que, junto com o Piquet Carneiro e Célio Borja, elaboramos o código. Mas assim mesmo, por exemplo, Célio Borja desistiu, não quis permanecer no código de ética, na comissão de ética, e saiu. E o presidente, o chefe da Casa Civil, o parente, me ligou dizendo que o presidente tinha convidado
para participar da comissão de ética o Jarbas Passarinho. Portanto, veja que não há nenhuma garantia efetiva de que serão pessoas isentas que irão compor a comissão de ética. E eu disse ao parente que o presidente teria mais um lugar vago na comissão de ética, porque eu não ia discutir ética com quem disse que a consciência vai às favas ao editar o ato institucional número 5. E se vê por aí, a Lourdes Sola também cerrou fileiras comigo, também a neta do Getúlio, que participava da comissão de ética. Se vê que também, ao criar uma comissão de ética, não tem garantia de que também não haverá pessoas eventualmente comprometidas e indicadas. Ou seja, não há nenhuma garantia efetiva de que serão pessoas isentas, porque seria muito difícil discutir ética com Jarbas Passarinho depois dessa posição sua diante do ato institucional número 5. Não é? Eu me sentiria muito constrangido de discutir ética. Não que ele não fosse uma pessoa ética, era uma pessoa inteligente, capaz, mas realmente me sentiria constrangido. Então, não há confiança absoluta que vai se encontrar pessoas isentas que vão julgar. Por isso, se entendeu que o melhor era ter pessoas legitimadas a requerer a instauração, a ser obrigatoriamente instaurada, portanto, não teria um juízo de admissibilidade e, ao mesmo tempo, o processo público. Foi uma forma pela qual se superou essa proposta de haver uma comissão de ética. Bom, tenho ainda Percival, Glice e Harold. Percival, com a palavra, liga o som, por favor. Percival Maricato. Som embaixo da sua tela, do lado esquerdo. Estão ouvindo? Agora sim. Desculpa a idade. Boa noite a todos, caro ministro, meus amigos. Eu queria levantar apenas uma opinião, saber a opinião do Reale. Para mim, o que está acontecendo no STF é resultado de uma podridão geral que está no país, que atinge as câmaras, o legislativo, o judiciário. Eu mesmo estou lendo aqui em São Paulo a cara de pau do presidente do Tribunal de Justiça defendendo abertamente penduricário. Nós sabemos que nos outros estados tem acontecido a mesma coisa, né? O Dino está isolado aí, né? Suportando muita pressão. E acho, então, que o STF deve ser tratado com bastante cuidado, a questão do STF, para que nós não joguemos, como se diz, o bebê com a água suja fora, né? Deve ser gradual e devemos também estar atento, porque eu acho que tem muita gente querendo aproveitar dessas fragilidades, desses episódios, a meu ver, pontuais, ainda que um tanto constantes, para realmente enfraquecer o STF com outras intenções. Gente que não tem nada a ver com combatente de corrupção e que está aí, são os mais ativos nas críticas ao STF. Então, acho que ao judiciário em geral, acho que o STF tem que haver uma reforma que ele volte a discutir apenas questões constitucionais, né? Do jeito que está, hoje, por exemplo, ontem ele estava discutindo a floresta amazônica, enfim, acho que isso é fundamental. E acho que também Bom, esqueci o resto que eu tenho que falar, mas enfim, é isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque tem gente aí que não está nem um pouco interessado em resolver a questão da corrupção. E o STF, mais uma vez, eu acho que ele ainda torna-se fundamental para a gente atravessar o momento de crise que nós vivemos. Desculpe a extensão. Obrigado. Obrigado, Percy. Ministro? Sem dúvida, seria importante que o Supremo se transformasse numa corte constitucional, né? Os ministros resistem a isso. Houve uma resistência muito grande na Comissão Afonso Arinos, da qual eu participei, na elaboração do projeto Arinos, e depois durante a Constituinte também, né? Eu era assessor especial do presidente Ulisses Guimarães na Constituinte, assim, percebi de perto a resistência do Supremo em ser apenas uma corte constitucional, se ideal que o fosse, né?
e que não se transformasse numa quarta instância como ele se transformou, né? Acumulado de questões que não são constitucionais, infraconstitucionais, e inclusive em matéria penal. Então, aliás, não foi prejudicial, muitas vezes o Supremo tomou posições corretas, mas fugindo de uma destinação meramente constitucional, como devem ser as cortes constitucionais. Muito obrigado, Percival, e muito obrigado, professor. Próximo na lista, Glice, depois Harold, e aí a gente vou pedir máxima objetividade para os dois, para a gente ficar bem próximo do tempo projetado. Depois o encerramento vai ser feito pelo Luiz Vilaça. Olha, meu nome é Gilce, tá? Não é Glice. Só para conversar. É o seguinte, Está boa noite, escrito professor. errado, está escrito errado aí Não, na sua tela. Tá Gilce aqui. Bem, boa noite, professor. Muito obrigada pelas suas palavras. É o seguinte, eu sou psicóloga, escritora, e eu me preocupo muito com crianças, com adolescentes, e eu concordo com o Percival que está podre mesmo o STF, está imoral totalmente, né? Mas você vê, o que que nós podemos fazer, sabendo que crianças, eles tomam os padrões da família, os padrões da escola. Será que a gente poderia incluir no currículo escolar, escola fundamental, ensino médio, os valores, o código de ética, começar a ter práticas desde cedo? Porque eu não vejo isso acontecer. É É, possível, que eu acho fundamental. A educação começa desde criança a tomar esses eu valores creio que isso é importante na formação dos professores. Os professores também. devem passar isso imperceptivelmente, devem passar isso em cada matéria, né? Em Aham, matemática, em geografia, ou seja, não precisa ter uma aula de moral e cívica como teve durante a ditadura, né? Que aí era uma moral e cívica oficialesca, mas a uhum. transmissão de valores positivos, a transmissão de compreensão, de relação de Respeito, harmonia com o outro, de respeito ao próximo, respeito, honestidade, tem muita isso, coisa. isso é fundamental. Mas eu vejo que as crianças estão cada vez mais donas de si próprias. Ontem, uma amiga minha disse o seguinte: vejam que a filha tem 4 anos e a filha falou: mas por que você quer que eu faça isso? Porque eu sou sua mãe, estou te educando, estou mostrando para você o que é certo, o que é errado. É por isso que eu quero que você faça isso. Mas eu não quero ser como você quer que eu seja. Eu quero ser como eu quero ser. Não está Isso uma fácil. menina de 4 anos. É de Então, 4 anos, não está é, fácil. então veja que é, nas, hoje em dia as crianças estão com um grau de informação e de formação que exige realmente que os educadores tenham consciência Sim, da importância de transmitir valores. Que ela já não quer ser o que a mãe diz que ela tem que ser, ela quer ser aquilo que ela acha que tem que ser. é, tem que ser. Mas eu acho que algo tem que ser Olha feito, que, professor. olha Os que, professores são, né? Eles podem traduzir isso para as crianças nas brincadeiras, é, nas matérias, mas tem que ser lógico. levado a sério desde Sim, cedo. mas os professores também levam uma vida absolutamente sacrificada, né? Aham, Os professores são mal remunerados, são mal formados, né? Infelizmente, né? Muitas infelizmente. vezes são professores como última opção, porque não encontraram outro caminho e vão ser Funcionários professores, públicos, às vão ser vezes. funcionários, vão ser É, professores sem a efetiva vocação de formação, porque o professor não é apenas quem informa, mas é quem forma. então, mas E será que pode ser isso, feito algo isso é que nesse tem que ser, sentido? isso tem que ser Moral e passado, cívica. isso tem que ser um programa de Não, governo, então, isso minha tem que ser um pergunta é: programa. pode ser feito alguma coisa, professor, assim, mais Para Obrigado. isso, fortemente? para isso Obrigado, Gilson. precisam Ok, todos ok, se ok. reunirem nisso. Não é tarefa de alguém, não é tarefa de lei, é tarefa da sociedade. Ok, obrigada. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, professor. E a última pergunta, rapidinho, né, Harold? Você tinha três, você prometeu só fazer mais uma, e aí a gente parte para o encerramento com o Luiz e depois as últimas palavras, claro, do professor Miguel. Perfeito, Fábio. Bom, primeiro só uma afirmação rápida, que eu estou impressionado que o STF não tem um código de conduta e ética e punições para aqueles que infringirem esse código de ética e conduta, tá? Mas a pergunta é a seguinte, professor Miguel,
Reale. Se algum membro do STF cometeu um desvio de conduta ou um crime, como tratá-los e qual é o caminho para a punição? É isso. Não, código de conduta não existe. Existem código de condutas que estão na lei orgânica da magistratura que não se aplica aos ministros de Estado. Mas se praticar um crime, vai ser processado, sendo competente para o julgamento o próprio Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição. Se algum ministro praticar algum delito, ele será julgado como qualquer pessoa, mas só que tem foro privilegiado, que será o Supremo Tribunal Federal o foro do seu julgamento. Muito bem. Obrigado. Professor, muito obrigado por essa aula incrível. Eu acho que a gente poderia ter outras perguntas aqui. Eu vou me arrojar em fazer uma última perguntinha, que é sobre a percepção, quer dizer, ao o Supremo acabar sendo a última palavra em todos os temas, em todas as áreas, também virou praxe que todos os advogados, ou muitos advogados, já insiram nos questionamentos alguma coisa para ter gancho de levar ao Supremo, né? E isso também gera uma percepção que desvaloriza todo o processo judicial, né? Porque, quer dizer, você passa por primeira instância, segunda, terceira, tem um veredito lá no STJ final e que pode ser invalidado numa penada rápida lá no Supremo. Então, são anos de processo, um gasto enorme do país, né? No projeto em si, há alguma previsão de. Existe, faz parte da nossa comissão o ministro Peluso, né, do lado da ministra Ellen Grace. O ministro Peluso tem uma proposta muito interessante, de que transite em julgado a decisão de segunda instância, se apresentado um recurso extraordinário, um recurso especial, não for concedido ao recurso especial o efeito suspensivo. Isso resolve grande parte desse acúmulo, desse enxurrada de processos que caem no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Eu creio que é importante esse caminho de fazer um filtro efetivo para a limitação do acesso de processos às duas instâncias do STJ e do STF. Perfeito, professor, muito obrigado. E obrigado por toda essa energia nessa luta pela melhoria do país. Então, suas considerações finais, já agradecendo. Eu fico muito satisfeito com essa participação, com as perguntas tão percussientes que foram feitas, que me ajudaram a fazer a exposição. Agradeço ao Fábio pela gentileza do convite e de toda a preparação para esse evento, que contou com empreendedores e empresários de grande relevo, amigos e conhecidos como o Fernando Marcos de tanto tempo, e quero agradecer a todos pela atenção e fico à disposição para outra conversa quando necessário. Obrigado, professor. Excelente. Uma salva de palmas virtuais, mas verdadeiras, para excelente momento de hoje à noite. Muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco. A gente vai terminar a gravação aqui. Os que se quiserem e quiserem mais conversar mais alguma coisinha, a gente ainda fica uns minutinhos por aqui, né, Ana Rita? Boa noite, então, a todos.